Pessoal, o que acontece? Eu vou alterar essa empresa aqui. Ele não está alterando, ele está criando um novo porque a gente copiou o código disso aí, beleza? Está dando punch no array, está adicionando um novo item e salvando. Não tem mistério nenhum até aqui. O problema que a gente estava tendo na aula que veio, na aula passada, é esse aqui, ó. Quando eu clicar em alterar, ele tem que trazer os valores preenchidos aqui, beleza? Ele não está trazendo os valores preenchidos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente, empresas, find dados, empresas. Então, esse aqui é os dados. Tá, o que está acontecendo? Esses valores iniciais, uma vez que eu coloco dentro dele um objeto, ele não muda mais. Eu estou colocando um objeto empresa aqui, ó. Pode seguir, galera? Vocês não estão captando aí. Eu estou colocando um objeto aqui, empresa, dentro dos valores iniciais, e depois eu mudo o valor dessa empresa. E ele não está mudando aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Já vai preparar o valor final e colocar aqui, sem usar o use effect, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aí vocês um pouquinho daqui a pouco. Deixa eu só explicar o que eu estou fazendo. Primeira coisa de tudo, eu preciso pegar todas as empresas do local histórico. É o que eu estou fazendo no use effect. Eu pego todas as empresas, eu pego qual é a empresa que eu quero. A empresa que eu quero é esse dados aqui. Essa é a empresa que eu quero, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um objeto chamado empresa, host. Empresa recebe de duas uma. Ou ele recebe os dados, se tiver valor nesse find, ou ele recebe esse meu objeto. Então, eu pego todas as empresas, eu dou um find no ID que eu quero e jogo dentro da empresa ou os dados ou ele vazio. Aí eu não preciso disso tudo. É uma outra forma de escrever. Aí essa empresa aqui, eu jogo aqui no valor inicial. Vamos ver se vai. Ó, foi. Vou voltar. Azul. Azul. 1, 2. Então funcionou. Beleza? Vamos fazer junto? Dei um Ctrl Z. Estou igual a vocês. Beleza? Vem embaixo do route aqui, ó, e copia as duas linhas primeiras do use effect. Ctrl C. As duas primeiras linhas do use effect, a gente cola aqui, ó, embaixo do route. Todo mundo? Copiou as duas linhas de baixo para aqui, eu vou fazer o seguinte. Host, empresa, sem o S no final. Host, empresa. Recebe dados. A empresa recebe dados. Beleza? Aí vocês vão copiar dentro do useState o objeto, ó. Copia o objeto dentro do useState. Só o objeto.
Aí vocês vão apagar o use state e use effect, ó. Vou apagar isso aqui tudo. Já é para estar funcionando. Então, tipo assim, essa forma de executar se eu botar o ID, caramba, que massa, hein? algo rolê. Não tem que fazer não, não tem isso. Sabe porque ele explicou, mas é o seguinte. Esse Se eu inicial botar aqui, o ID que não existe, quando você injeta o valor aqui, ele não fica mais limitado, né? beleza, Então ele ele tava vazio. Se iniciando eu com isso botar o aqui ID que existe, e já era, não tinha como mudar mais. Então depois a gente tem pra ou iniciar com esse cidade, ou iniciar com isso aqui. as duas primeiras linhas do use effect e essa linha Aí eu agora vou eu faço com você aqui não. Se vier dados, ele vai iniciar com dados. Novo, né? Teste aí, galera. Deu certo, Pablo? Não, mas tá dando um... Apertou Ctrl F5, por fé, todo mundo, clicou o cache. Não funcionou muito de ninguém. Quem funcionou, levanta a mão. Tá, muito mal. Ajuda aqui, Cauã. Estou conseguindo porque não colocaram chaves aqui no Params, ó. Esse Params tem chaves, beleza? Conseguiu? Era a chave. Agora, a gente tem que, quando salvar os dados, por exemplo, esses dados aqui estão vindo do banco. Eu selecionei algum e ele já trouxe preenchido, beleza? Por quê? Porque eu quero mudar aqui, ó. Então, eu não quero mudar todos os campos, eu posso querer mudar um único campo. Só que quando eu salvo, ele está inserindo um novo. Todo mundo concorda? Por que ele está inserindo um novo? Porque quando eu mando salvar, salvar, ele dá um handle submit que pega tudo que está digitado e manda para o método salvar. O que é que o método salvar está fazendo? Está pegando o que eu tenho no banco de dados, está gerando um ID automaticamente, está dando um push no que eu tenho no banco e está salvando no local storage. Todo mundo concorda? Então ele de fato está salvando o novo. Beleza? E outra, se eu já peguei empresas aqui, eu nem precisaria pegar outra empresa aqui de novo, né? Porque ele pegaria a variável global aqui, que é exatamente a mesma coisa. Então essa linha eu não precisaria. Eu não preciso salvar um novo com o ID. Ninguém faz, está só observando aqui o raciocínio. Como que eu faço para, ao invés de gravar um novo, ele alterar o que já existe? Beleza? Existem mecanismos. Então vamos lá. Dados. Esses dados, eu vou comentar tudo isso aqui, ó, para vocês observarem bem. Comentar tudo. Se eu for implementar o salvar de novo, eu vou só dar um console log aqui nos dados. Dados. Pronto, vou pegar esse azul aqui e salvar. Aqui, ó, ele pegou os novos dados que eu digitei. Só que ele já tem o ID. Beleza? Ele já tem o ID. O que
tem que fazer? Eu preciso, nesse meu array completo, substituir o que existia por esse novo. Beleza? Como que eu substituo o que já existia por esse novo? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber eu tenho pelo menos 3 formas de fazer isso, pelo menos. A primeira, e a não mais legal, é exclui aquele ID, igual a gente excluiu aqui, ó. Exclui ele e insere de novo, só que isso tem um problema, que é qual? Ele vai fugir da ordem, né? Se eu quero alterar esse aqui, ele vai excluir esse e inserir o outro aqui embaixo. Ele sempre segue no final. E eu posso substituir esse aqui. Só que para substituir, eu preciso descobrir a posição dele dentro do array. Beleza? Como que eu descubro a posição dele dentro do array? Existe um método chamado find index. Deixa eu ver se eu escrevo. Find index. Que vou dar um som e log aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Vou salvar. Tá aqui. Ele é a posição 2. Será que esse 1 é a posição 2 mesmo do array? 0, 1, 2. É a posição 2. Todo mundo concorda? Se ele é a posição 2, eu consigo usar isso aqui, ó. Empresas.split, eu preciso de um array. Split é o quê? Eu pego a posição do array, excluo uma posição e insiro os dados nessa posição. Então eu precisaria fazer isso. Pego a posição, dou um split, excluindo e inserindo nesse lugar, confio. Eu salvo um novo array de empresas no local storage, salvo no local storage e dou um push, beleza? Só que eu não sei se o split ele retorna o array novo ou ele vira o array novo. Deixa eu lembrar aqui, posso tirar sério. 1, 2, 3, pronto. A split vai na posição 0,1 veja 4. Aqui ele volta. Split is work. Só pegar o A eu tenho aqui. Split. Splice. Muito obrigado. Peço perdão, galera. Olha aí. Mas foi bom que a gente pesquisou junto. Splice. Pronto, ele me retornou a posição que ele excluiu. Mas aí o A vira um novo array. Então tá certo, é desse jeito aqui. Já explico para vocês. Vamos só testar primeiro. Ao invés de 1, eu vou chamar o Orion. Beleza, o Orion ficou na posição. Vou pegar o azul aqui, ó. O segundo item que é azul. Eu vou botar Latam
Latam. Beleza? Tranquilo? Vamos entender. Primeiramente, o que é que o splice faz, tá? Vou explicar aqui com o F12 que é mais tranquilo. Eu tenho uma rede de empresas, todo mundo concorda? Eu tenho essa rede de empresas. Essas empresas é todo esse meu array. O splice, ele serve para inserir itens, ele serve para excluir itens e serve para alterar itens, beleza? Como que eu insiro itens? Eu pego o meu array, empresas, splice. Eu tenho 3 argumentos para inserir. Onde eu quero inserir? Em que posição? Fale uma aí. 3. Então ele vai ficar aqui, ó, antes de Orion e antes do 2 e depois do Orion, beleza? Então eu vou colocar o 3 aqui. Isso é a posição que eu vou inserir. Eu quero inserir alguns registros, ou quero deletar alguns registros ou não? Não quero deletar nenhum. Beleza? Não quero deletar. E eu vou inserir esse objeto aqui, ó. Moisés. Beleza? Se eu digitar empresas de novo, tá lá, ó. Moisés. Beleza? Depois do item 2 e antes do item 1. Depois desse item do Orion e antes do item 2. Todo mundo entendeu o que o splice faz? Isso é uma funcionalidade do splice, que é o quê? Inserir. Só que, vocês lembram que eu botei posição que eu quero, não quero excluir nenhum. Esse 0 é quantos registros eu quero excluir. Agora, vamos só excluir do Moisés para frente. Como que eu uso o splice? Tem empresas com splice, a partir da posição 3, eu quero excluir quantas posições? 1, 2, 3. Eu vou excluir 3 posições. Se eu der um Enter, eu excluí da posição 3 posições. Se eu quiser excluir só a Latam aqui, ó, como que fica? Quero excluir só o Latam, galera. Como é que fica aqui meu splice? Qual? 1,1. 1,1. Vou excluir só Latam. Se eu quiser excluir Gol, como é que fica? 0,1. 0,1. A partir da posição 0, eu quero excluir um item, que é o próprio posição 0. Só ficou aqui o Orion. Todo mundo entendeu isso, galera? Então o splice serve para excluir registros, quantos eu quiser, a partir de determinada posição. Ele serve para eu inserir registros. Se eu não excluir nenhum e inserir registros, ele volta nessa posição o registro que eu quero. Tá bom isso? Vamos lá de novo. Vou pegar o empresas completo de novo. Empresas completo de novo, tá? Eu quero alterar o Latam. Quero botar Moisés, onde está Latam. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o splice. E qual posição, galera? Posição 1. Na posição 1, eu vou excluir esse registro e vou adicionar
estou juntando o delete com o insert. Eu deletei naquela posição e inseri naquela posição. Beleza? Tranquilo isso? Legal? Então, ó, se eu inserir isso, empresas, o Moisés está no lugar da Latam. Só que eu não alterei. Eu deletei aquela posição e coloquei ele naquela posição. Como ele vai manter o mesmo ID, porque eu não mudei o ID dele, beleza? Eu mantive aquele ID, ele vai e altera. Na realidade, eu estou ensinando você ID, né? Tem que ser uma saída. Todo mundo entendeu? Entendeu? Mais 20 minutos. Pessoal, tranquilo? Todo mundo entendeu? E aí, Moisés? Altera sem excluir, professor. Aí ele vai inserir um novo. Pessoal, façam aí, ó. Peguem o ID, dá um splice, salva no local storage e dá um push. Como é que você tinha feito, Renato? Duas, ó. E eu gostei bastante. Vamos ver se funciona? Eu vou comentar essas duas, ó. Comentei essas duas. E vou fazer o seguinte. Object com O maiúsculo, ponto assign. Object ponto assign. Empresa, vírgula, dados. O que isso está fazendo? Vamos testar primeiro, né? Latam 2, Latam tal. Muito baixo isso, tá? Legal. O que ele está fazendo? Ele está atribuindo a esse objeto empresa esses dados. Só que o que ele faz? Ele meio que faz um merge dos campos. O campo que eu já... Se ele tivesse 20 campos e eu só mexi em 2, ele deixa os 20 alterados e muda só os 2 que eu mudei. E o mais incrível é que ele sabe que esse objeto, ele veio dentro desse array. Ele já guarda a referência desse objeto lá dentro desse array e já muda lá dentro mesmo. Isso para mim foi o mais mágico. Então, ó, elegantemente ficamos assim. Testem aí, vou pegar uma água. Bom. Que eu particularmente não gosto dessa arquitetura aqui do Next, tá? Para inserir, pessoal, todo mundo, hein? Para inserir, ele está mandando para aqui arquivo, né? Para o Create. Aí ele manda para esse arquivo aqui, ó. Create Page. Ele está mandando para esse arquivo, que muda um pouco aqui. Beleza? Não vou negar que muda. Ele muda um pouco. Para editar, ele está chamando o edit barra ID, que é esse edit barra ID aqui, ó. Se eu observar um pro outro, a única coisa que muda é isso aqui, ó. O resto é tudo igual, beleza? Tudo igual, tudo igual. Se eu tiver que botar meia dúzia... Galera, que está conversando aí, então? Ele gritando aqui. Eduardo, Caetano. Se eu tiver que mudar qualquer coisa aqui, eu vou ter que mudar nos dois arquivos.
E isso eternamente, para todo o meu projeto, beleza? Eu não vi uma forma mais elegante de fazer isso do que um gato. Beleza? Não muito legal. É o seguinte, se a gente observar Next, as rotas do Next, ele tem isso aqui, ó. Rotas dinâmicas. Rotas dinâmicas. O que é que ele fala? Ele fala de uma rota dinâmica tipo blog A. Eu preciso criar um arquivo chamado, dá para ler não, né? Aqui. Slug, entre colchetes, eu vou pegar o slug dentro do pares. Se eu botar 3 pontos slug, por exemplo, que seria o nosso ID, eu consigo botar vários parâmetros, como por exemplo, shop A barra B. Aí eu consigo recuperar o array. O slug vira um array. Eu crio um arquivo só com 3 pontos slug e ele vira um array. Beleza isso? Se eu botar outro colchete e os slugs aqui, ó, 2 colchetes e as reticências, ele torna o parâmetro opcional. Olha só que legal. Se eu botar só barra shop, o slug fica undefined. Se eu botar barra shop barra A, ele virou array de A. Barra shop barra B, a única forma que eu vi para criar um único arquivo servindo para editar e alterar é usando esse gato aqui. Beleza? Só que aí vai ficar um negócio não muito bonito. E outra, o meu ID vai virar um array. Então a gente precisa tratar o ID sendo um array e não mais um número. Aí, como falta 5 minutos para o intervalo, não vai dar tempo de fazer antes do intervalo. Vamos para o intervalo, 15 para as voltas, a gente volta já arrepiando isso aqui. Beleza, galera? Alguém tem dúvidas na nota da prova? Quem quiser pode me procurar aqui, que a gente vai ajudar a alterar. A gente vai criar um bem bolado, que sirva tanto para alterar quanto para inserir, beleza? Por falta de um nome melhor, a gente vai criar uma pasta dentro de empresas chamada form barra. Vocês estão criando pasta ou diretório? Então pasta form. Dentro da pasta form é que vem o pulo do gato. Olha só que nome de pasta legal. Um colchete dentro do outro, um colchete dentro do outro, 3 pontos ID. É isso aqui, ó. Beleza? Um colchete dentro do outro, 3 pontos ID. Por que isso, galera? Foi o que a gente tirou da documentação. Eu vou criar a URL dinâmica aceitando valores opcionais. Se eu passei, beleza. Se eu não passei, beleza. Tá? Aí dentro dessa pasta eu vou vou copiar o page. Copiei o page do edit. Copia o page do edit e taca aqui dentro. Do edit, não do insert, tá?
Copiei o page do edit, joguei dentro dessa pasta ID aí. Todo mundo? Se quiser testar o editar, já está funcionando. Como que a gente vai editar? Abram a listagem, empresa barra page, ó. Abra o arquivo da listagem. No lugar do edit aqui, ó, lá no link que manda do lapisinho, no lugar do edit bota formula, que é o nome da pasta nova que a gente criou, não é? Form, todo mundo? Volte para a listagem, dá o F5, confere e testa. Ó, cliquei aqui, confirme lá em cima, confirma lá em cima se foi pro form, tá? Não pode estar no edit. Aqui não pode estar no edit, tem que estar no form. E tente alterar aí. Acho que foi. Tirou esse código não. Funcionou. Pensei que você tem que fazer um gato maior, mas o net me surpreendeu agora para entender isso. Não precisa botar um array. Esse aqui é um array. Aqui, ó. O edit vai botar depois de forma. Esse aqui, ó. Beleza, galera? Copiei. Funcionou? Alterou? Não, cadê o forma? Dentro do... Não. Pessoal, lá na página... Aí dentro, já apaguei. Na página de listar ainda, onde tem o Create aqui no botão de cima, ó. Nesse meu link de cima de novo, eu vou botar Form também, ó. Onde tem Create, eu boto Form, ou seja, vou mandar para a mesma pasta. Lá no retorno. E vou testar o Create, ó. Dou F5 aqui com fé. Clique em novo. É para ele ir para o form com o formulário em branco, sem dar erro. É isso mesmo. Foi aqui. Pessoal, fizemos uma rota muito dinâmica, é a dinâmica da dinâmica. Se eu passar o ID, ele monta os dados, se eu não passar o ID, ele monta. Vamos lá. Volta. Calma aí, calma aí. O duvido também, porque essa produto Ricardo. Descobre aí, Ricardo. É isso mesmo, tá? Igual do Ricardo. Mas vamos conferir aqui, vamos acompanhar e depois a gente sempre descobre junto. Pessoal, vamos lá, todo mundo prestando atenção aqui, por gentileza, no que copia. Quando eu clicar no alterar aqui, form/id, ele fez o quê? Ele veio para o arquivo. É esse? Edit, não é esse? Já está fechado. É esse? Form. Ele veio para esse arquivo aqui, pegou os dados, filtrou pelo ID que eu selecionei, montou a empresa, botou nos valores iniciais, trouxe tudo carregado. Depois, quando eu mandar salvar, ele dá o assign, salva no local storage e manda para o flash. Ele alterou, beleza? Então, por isso que está alterando aqui, ó.
salvar automático. Beleza. Quando eu clicar no novo, ele mandou para o mesmo arquivo. Todo mundo concorda? O que esse mesmo arquivo está fazendo? Vai no local storage, pega todo mundo da empresa, volta aqui dentro. Pega os dados, ou seja, ele vai pegar todo mundo que tem esse ID. Existe o ID? Não existe o ID, então ele vai trazer o objeto em branco. O objeto vazio. Existe dados? Não, então ele vai trazer isso aqui, ó. O objeto vazio, empresa. Beleza? Aí ele vai jogar o objeto vazio aqui. Jogando o objeto vazio aqui, o que acontece? Quando eu mandar salvar, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o objeto vazio, botar dados dentro, só que pegando o valor como se fosse para alterar. Aí ele vai no set livre e vai dar um push. Vai dar certo isso aqui? Legal? O que está rolando aqui? Ele está tentando alterar algum objeto que não existe. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o código do alterar, ou do inserir. A gente tem que pegar esse código do inserir e juntar com o código do alterar. A gente precisa, de alguma forma, saber se eu estou alterando ou se eu estou editando. Existe alguma forma de saber se eu estou alterando ou editando? Dá para colocar um. Eu preciso mexer aqui? Não, né? Não preciso mexer aqui. Aí o que eu vou fazer? Olha só. Se existe empresa.id, você dá um assign. Se existe empresa.id. Se não existe empresa.id, você cria um ID, bota dentro da empresa e só. Vou testar? Porque eu vou lá no local storage, salvo isso. Isso aqui, de duas uma. Ou ele vai estar alterado, ou ele vai estar inserido dentro do push, no empresas. Um novo dado com os dados que eu inseri. Vamos lá? Primeiro, confirmar se está funcionando ou não está funcionando. Romeu Pérez. Beleza. Agora o novo. Lindo e simples. Ficou lindo? Quem achou lindo? Levanta a mão. Quem? Só a Isabela. Ficou demais, galera. Renato, gostou, né? Legal. Podem copiar. Aí, com isso, galera, olha só que coisa mais linda ainda. Se eu inserir o campo CNPJ, lembra que a gente inseriu o CNPJ na aula passada? Se eu inserir aqui, ó, CNPJ, se eu adicionar aqui CNPJ, já está funcionando no inserir e está funcionando para alterar. Legal, né? Muito legal mesmo. Então é isso. Tira o CNPJ. E podem copiar. Apagar o cliente. Posso apagar o edit. Apagar o edit, como sou administrador da máquina. E comentar no bit.
Reddit, com pouquíssimo código. Galera, quem está com problema, levanta a mão. Só para ter noção de quantos? Muitos. Eu queria começar